projeto GPS procura encontrar os cientistas portugueses no globo. Falava-se e fala-se em fuga de cérebros, mas não se sabe onde estão os nossos cérebros. Vai passar a saber-se. A rede GPS não é só um diretório de cientistas, não é uma lista telefónica. Permite criar comunidades. Cada investigador que se registra tem um perfil e esse perfil contém toda a sua carreira científica. Conseguimos, de facto, perceber onde é que eles estiveram e onde é que eles estão. Eles estão no Reino Unido, estão nos Estados Unidos, estão na França, estão na Alemanha, estão até em sítios mais improváveis, como na Austrália, na Arábia Saudita, na China, nas mais diversas disciplinas, na matemática, na física, na química, na biologia e ciências sociais e humanas. Estou muito convencido que é uma necessidade que o país tem. Saber onde estão os nossos cérebros e saber o que é que eles têm a dizer entre si e connosco. Quando nós abrimos a plataforma a inscrições, tivemos um crescimento rapidíssimo logo nos primeiros dias, com uma participação intensa, com sugestões, com comentários, com a criação de grupos, com a adesão a comunidades. A maior riqueza do país já existe. A maior riqueza do país são os nossos cérebros. Muito boa tarde. Repito aqui as boas-vindas. Deixem-me começar por dizer, agradecendo a vossa presença, que é para mim um privilégio poder estar aqui outra vez num projeto e numa ideia tão importante para nós, para o país. Eu dizia um pouco na brincadeira, vou fazer aqui uns jogos de palavras, que dizia bem-vindos a este acontecimento astronómico, porque estamos no Observatório Astronómico de Lisboa, mas mais do que isso, é um acontecimento astrométrico e astrográfico. Temos aqui dois globos, não é? Um globo terrestre, um globo celeste, que nos ajudam a cartografar aquilo que é a realidade visível, que nos ajudam a perceber o que é que o homem conhece, o que é que o ser humano conseguiu identificar até agora. E estamos aqui a assinalar os 150 anos do Observatório Astronómico de Lisboa, faz exatamente este ano, 150, e, curiosamente, é aqui, é o Observatório Astronómico que é o responsável pela fixação da hora legal em Portugal. Já agora, por curiosidade, no final, a favor de não mexer, mas aqui atrás está o primeiro telefone que foi utilizado em Portugal para fazer uma chamada telefónica. Naquela altura era muito fácil fazer chamadas telefónicas. Nós ligávamos para os sítios, não é? E sabíamos para onde estávamos a ligar, como se fosse uma coordenada num mapa, não é? É mesmo ali. Hoje em dia nós não ligamos para sítio nenhum. Não sei se vos acontece, mas comigo, e não é a primeira vez, pelo contrário, tenho cerca de 15 exemplos desses no meu telefone, eu não consigo apagar o número de telemóvel das pessoas de quem gosto e que morrem. Não consigo. Há uma decisão vital no momento em que alguém morre e eu apago o seu número de telefone da minha agenda, que é para mim superior ao próprio desaparecimento físico dessa pessoa. Eu sei que ela está morta. Não há aqui nenhum romance. Mas algo em mim me diz, espera aí, tu nunca sabias onde é que ele estava quando lhe ligavas. Será por milagre da tecnologia, da vida, dos insondáveis desígnios das coisas, que um dia tu vais receber uma chamada deste número de telefone ou vais poder voltar a ligar-lhe e ele atende em algum lado.
Este fim de semana estive em Sagres, sozinho, a fazer fotografia. E é impossível estar no Cabo de São Vicente ou na ponta de Sagres sem pensar na coragem dos nossos antepassados. Quer dizer, quando se chega ali, ao extremo meridional da Europa, não é? E se olha em frente, e aquele horizonte do Atlântico é absolutamente assustador. Não é? Quando não sabia sequer que a Terra era redonda. Portanto, assim, lá no fundo aquilo podia ser um precipício, sabe-se lá para onde, não é? E perante a imensidão do desconhecido, o que é que fizeram os nossos antepassados? Foram lá. A visão do infante Dom Henrique, a escola de vela, a escola náutica, a invenção dos instrumentos de medição, o sextante, a reinvenção da vela, não é? Com a vela triangular, para aproveitar melhor o vento. Teria sido muito mais lento e árduo o nosso conhecimento do mundo sem o conhecimento a que se arriscaram estes nossos antepassados. E são nossos antepassados mesmo. Não são de outro ponto do mapa deste globo. Não são mesmo daqui. Isso pode-se mexer devagarinho, que são peças de museu. É mesmo aqui, deste ponto do mapa. Eles refizeram a cartografia existente na época, na verdade. Estenderam os mapas, deram novas coordenadas ao desenvolvimento e assumo, sim, isto é um jogo de palavras. Mas as palavras são valiosas mesmo. E vamos às que interessam nesta circunstância. Global, que é universal, que é para todos. Cientistas, quem é que são os cientistas? Quantos cientistas há nesta sala hoje? Muitos. Cientistas são estudiosos de uma área do conhecimento humano e que se propõem dar a conhecer as coisas como elas são. Eu estava a escrever isto e estava a pensar assim, eles não são, na verdade, estudiosos do conhecimento humano, eles são estudiosos do desconhecimento humano. Porque ninguém chega a uma conclusão que já alguém tenha chegado antes. Portanto, eles cartografam o desconhecimento humano. E depois, mapa, colocar no mapa, dar visibilidade, mostrar, indicar. Quem figura neste mapa, já vamos ter uma noção melhor, são pessoas que nos querem dizer as coisas como elas são, mas que não estavam devidamente identificadas, localizadas, cartografadas até agora. Quem são, onde estão, o que fazem. Vamos ter aqui vários exemplos dos próprios, muito, muito curiosos. Este GPS, o Global Portuguese Scientists, começou a cartografar a diáspora científica portuguesa há um ano e pretende ajudar qualquer um a saber onde estão uns e outros, ou seja, os cientistas a verem-se, a encontrarem-se, a saberem de si, e depois qualquer um que queira e possa e precise de fazer. Eles são já uma comunidade fundamental entre aqueles que procuram dar sentido, e quando eu digo eles, são os cientistas portugueses espalhados pelo mundo. Fazem parte já, de uma forma muito significativa, dessa comunidade global que pretende dar sentido ao que o ser humano pode aspirar. Eles veem, de facto, aquilo que os outros não veem, ou aquilo que os outros ainda não veem. Os outros, nós, os não cientistas, os mortais. E isso foi exatamente o que fez, e com isto faço aqui uma ligação, o telescópio instalado neste observatório há exatamente 150 anos. Há 150 anos isto era nos arrabaldes de Lisboa. E foi instalado aqui porque não havia a luz da cidade, ficava suficientemente longe para não perturbar a observação cósmica. Enfim, desde os anos 70 que já não é utilizado para isso, mas continua a ser um edifício verdadeiramente fantástico. Tal como o telescópio, tal como variadíssimos instrumentos que estão espalhados por aqui, os cientistas são um instrumento de precisão. E esta palavra ocorreu precisamente em Sagres, ontem. Precisão. Estava eu a olhar para o horizonte, sim, precisão. Precisão no duplo sentido. Precisão porque são exatos e precisão, como diziam os meus avós, porque são precisos, são necessários. Eles são de precisão. São precisos por aquilo que dizem ao mundo, à aldeia global, mas também porque se acredita que têm algo a dizer a quem aqui vive, nestas coordenadas do globo, neste país chamado Portugal. O professor Rui Raposo vai daqui a pouco dar-nos dados mensuráveis para avaliar o primeiro ano desta iniciativa, mas primeiro vamos saber como se sentiu esta necessidade e porque é que este sistema de GPS é fundamental. É uma parceria diversificada,
os parceiros estão identificados, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a Ciência Viva, a Universidade de Aveiro, a Altice Labs e diversas associações de portugueses graduados no estrangeiro. Porquê e para quê? Julgo que é isto que vamos também ouvir agora com 4 cientistas. Eu vou chamá-los ao palco e depois ceder a palavra. É a astrobióloga Zita Martins. Bem-vinda, Zita. O cientista da história... Eu não sei se posso dizer isto. Não. Sim. Ok. O cientista da história, Francisco Betancourt. Posso chamar-lhe assim? Ocorreu-me esta liberdade. Historiador. Pronto. Eu vou tentar fazer aqui uma coisa mais romanceada. O químico e bioquímico Nuno Fontes. E agora, se me permitem, porque eu acho que isto não pode ser levado assim tão algebricamente, o muito físico e químico, moderador, Carlos Filhais. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Aqui temos 3 representantes do GPS, 3 cientistas portugueses no mundo, estão com os pés assentos na terra e vêm nos comunicar as suas experiências. E talvez comecemos, bem, primeiro as senhoras, não é? Mas a Zita, posso chamar assim? Sim. É como eu te chamo normalmente. Tem uma experiência particular. Ela é uma cientista que acaba de voltar ao país. E esteve em Londres muitos anos, trabalhou para a Royal Society, a instituição científica mais antiga no mundo, que foi uma instituição, e vem a propósito, onde participaram quase desde o início cientistas portugueses. A ciência é internacional e os cientistas portugueses pertenceram logo no século XVIII, ainda no tempo de Newton, a essa instituição científica onde a Zita Martins trabalhou. E confirmando que a ciência é internacional, este observatório onde nos encontramos, que tem uns 150 anos, muito bem conservado, por dentro pelo menos, é um sítio também internacional. As observações astronómicas, outrora como hoje, eram partilhadas numa rede internacional, só assim de resto é que a ciência faz sentido. E havia uma controvérsia entre o Observatório de Paris e o Observatório de Pulkovo, perto de São Petersburgo, na Rússia, e este Observatório de Lisboa destinava-se, digamos, a complementar esses observatórios. E é construído à semelhança na forma que o Observatório de Pulkovo, perto de São Petersburgo. Portanto, a ciência é um empreendimento coletivo, a ciência é de todos, é feita por alguns, mas é para todos. E é isso que, enfim, as experiências de fazer ciência no mundo vão ser aqui partilhadas e eu começarei então pela Zita Martins. Se faz favor. Obrigada. Boa tarde a todos. A minha experiência, de facto, de viver no estrangeiro durou quase 16 anos. Eu vivi em países tão variados como os Países Baixos, vivi nos Estados Unidos, estive depois no Reino Unido e com uma pequena passagem por França e agora acabei de voltar para Portugal como professora associada no Instituto Superior Técnico. Mas antes de vos contar um pouco das minhas aventuras, eu preciso te explicar porque é que eu saí de Portugal e a razão tem a ver com um sonho. Eu sou licenciada em Química, novamente pelo Instituto Superior Técnico, e o nosso último ano, o 5º ano, era um estágio, podíamos fazer no que quiséssemos. E eu sempre fui muito fascinada com Química, mas ao mesmo tempo pelo cosmos. E enquanto eu estava no meu 3º, 4º ano, vi o filme Contacto, baseado no livro do grande cientista e comunicador de ciência Carl Sagan. E lembro-me que naquela altura senti borboletas no estômago e pensei, é isto que eu quero fazer para o resto da vida. Eu quero aplicar o meu conhecimento de Química para o cosmos de forma a perceber como é que a vida surgiu na Terra e se existe vida noutras partes do nosso sistema solar. Ou seja, eu quero ser astrobióloga. Mas eu queria mais do que isso. Como não havia astrobiologia em Portugal, eu queria ser a primeira astrobióloga portuguesa e queria trazer no futuro todo esse conhecimento para Portugal. Portanto, esse era o meu sonho. E o que é que eu fiz primeiro para começar a dar os primeiros passos? Bem, eu escrevi um e-mail a vários cientistas da NASA que trabalhavam no laboratório de astroquímica
E perguntei-lhes na Europa, se eu quiser trabalhar em astrobiologia, para onde é que eu devo ir? E todos eles me disseram, vai trabalhar com uma senhora cientista chamada Pascale Ehrenfreund. Ela é a melhor nessa área e vai para os Países Baixos. Pronto, lá fui eu, fui fazer um estágio no último ano da licenciatura. Saí de Portugal pela primeira vez em janeiro de 2002. Gostei imenso da experiência nos Países Baixos por variedíssimas razões e, portanto, decidi voltar e continuar a fazer um doutoramento na área da astrobiologia. E a vivência nesses anos foi absolutamente maravilhosa. Porquê? Porque os Países Baixos, em particular a cidade onde eu estava a viver, que é Leiden, a Universidade de Leiden é a mais antiga universidade dos Países Baixos. Por outro lado, Leiden tem uma imensa qualidade de vida. As pequeninas coisas do dia-a-dia funcionam. Os transportes públicos, etc. Se eu quiser me deslocar do ponto A a B, vou a pé ou vou de bicicleta. É uma cidade, Leiden, que também tem uma comunidade estudantil e internacional muitíssimo grande. Por outro lado, a universidade, como eu disse, é altamente reputada, teve muitos prémios Nobel e outros cientistas notáveis, como Einstein, o Ehrenfest, o Fermi, etc. Portanto, há toda uma envolvência naquela universidade. E se isso ainda não fosse suficiente, a cidade de Leiden é muito, muito perto da Agência Espacial Europeia, onde eu vou constantemente para reuniões de trabalho. Portanto, toda esta vivência, tanto a nível pessoal e profissional, fizeram com que eu tivesse sempre um grande entusiasmo para trabalhar no laboratório e ter grande sucesso. Durante o meu doutoramento eu viajei bastante, não fiquei só baseada nos Países Baixos. Eu tive uma temporada na Universidade de Califórnia, em Santa Bárbara, portanto isso foi um período de tempo. E além disso eu dei sempre apresentações em conferências. E nos primeiros 6 meses do meu doutoramento eu dei uma apresentação. E nessa conferência estava um cientista da NASA que veio falar depois comigo e disse-me: gosto muito do teu trabalho, gosto muito da tua maneira de ser, eu quero trabalhar contigo, quero te convidar para ser cientista convidada da NASA. E foi assim que aconteceu. Portanto, eu depois em 2005 e 2006 estive na NASA como cientista convidada e novamente foi um sonho tornado realidade, conseguir ir para a NASA, trabalhar lá. A NASA foi tudo o que eu sempre sonhei. Trabalha-se muitas horas, portanto, de manhã muito cedo até muito, muito tarde, mas por outro lado temos todas as condições possíveis e imaginadas para realmente realizarmos a ciência que queremos. E, portanto, isso permitiu-me analisar as minhas amostras de meteoritos, que era o que eu estava a analisar. E só para vos dar uma ideia, o meu doutoramento foi em análises das moléculas orgânicas que existem em meteoritos e tentar perceber como é que os meteoritos são importantes para a origem da vida na Terra. E, portanto, eu estive em 2 períodos na NASA, em 2005 e 2006. Porquê? Porque era suposto eu acabar todas as minhas análises em 2005, mas o que se passou é que a secretária da NASA tinha as minhas amostras, ela perdeu as minhas amostras, e, portanto, todo o trabalho que eu tinha feito quase durante 3 anos foi perdido. E, portanto, eu tive que voltar para Leiden. Todo o trabalho que tinha demorado a otimizar durante 3 anos tive que fazer em pouquíssimos meses, porque eu estava no 3º ano do meu doutoramento. Extraí as amostras, voltei para os Estados Unidos, para a NASA, e corri as minhas amostras. Isto é uma história que tem um final feliz, porque nós publicámos um artigo de grande impacto em 2008 e que teve um interesse enorme da comunidade científica e também dos meios de comunicação social. Mas já vou referir isso. Antes até de terminar o doutoramento, eu tinha que decidir o que é que queria fazer a seguir. Para onde é que eu vou a seguir? E eu tive várias ofertas de emprego, algumas delas da NASA, para ficar, portanto, nos Estados Unidos e para ir a outra para o Imperial College em Londres. Eu, como já tinha tido a experiência de viver nos Estados Unidos e ter estado na NASA, eu queria ficar na Europa, até porque eu continuava com o meu sonho de querer voltar para Portugal. E, portanto, para mim, na minha cabeça, fazia-me esse mais sentido. Obviamente, na altura, quando eu disse não várias vezes à NASA, várias pessoas disseram que eu era doida, maluca, varrida, nomeadamente cientistas mais séniores, mas eu sabia exatamente, tinha tudo bem planeado na minha cabeça. E, portanto, terminei o doutoramento em 2007
e no início, e portanto depois fui para Londres para fazer um pós-doc, e o meu primeiro pós-doc foi para trabalhar numa missão espacial a Marte, a missão ExoMars, que tem o objetivo de detectar, é uma missão que ainda vai acontecer, é uma missão da Agência Espacial Europeia, e tinha o objetivo de detectar formas de vida extraterrestres. Portanto, durante 2 anos eu trabalhei para essa missão espacial, mas depois, como eu saí com muitos artigos científicos do meu doutoramento, eu pensava, eu quero dar o passo seguinte, eu quero ser uma investigadora independente, eu quero ser a minha própria patroa, digamos assim. E, portanto, eu queria dar o passo seguinte, eu estava a sentir que estava um bocado parada e queria seguir o passo seguinte na minha carreira. Portanto, candidatei-me, falamos aqui na Royal Society. A Royal Society é a mais antiga instituição científica em contínua existência, é uma instituição altamente prestigiante, e eu ganhei 1 milhão de libras durante 8 anos para fazer a investigação que eu quisesse. Isto é altamente competitivo, é altamente prestigiante e, portanto, senti-me nas nuvens. Portanto, isto permitiu-me, durante o tempo que eu tive no Reino Unido, para fazer investigação de risco. Porque, como nós sabemos, a boa investigação demora tempo e eu não podia simplesmente fazer projetos de muito risco em 1 ano ou 2. E, portanto, 8 anos deu-me o tempo suficiente. Um desses projetos de risco, conseguimos publicar um artigo em 2013 na Nature Geoscience, e que basicamente descobrimos que um impacto de um cometa, quer seja aqui na Terra, quer seja noutro planeta do sistema solar, vai gerar os blocos fundamentais para a vida, os aminoácidos. E, portanto, é mais um mecanismo para a origem da vida na Terra, aqui na Terra ou noutros locais do nosso sistema solar. Novamente, esse artigo, e também o artigo que eu mencionei antes, em 2008, teve um grande interesse da comunicação social. E, portanto, durante os mais de 10 anos que eu vivi no Reino Unido, eu dei mais de 100 entrevistas para a televisão, para o rádio, para os jornais. Fui a muitas escolas falar com estudantes sobre ciências planetárias e astrobiologia. Dei palestras em festivais de ciência internacional, etc. Portanto, eu sempre estive muito ligada à comunicação de ciência, que é outra das minhas grandes paixões e acho que é fundamental para qualquer cientista nos dias de hoje. E não há sítio melhor, há que dizer isto, não há sítio melhor para desenvolver comunicação de ciência do que o Reino Unido. E eu pensei, ok, estou a começar a fazer isto, mas eu quero levar isto para um nível mais sério. Tal como tudo o que eu tenho feito a nível científico, eu tenho passado pelas melhores instituições, também a nível de comunicação de ciência, eu quero ter formação e ir para o melhor sítio. O melhor sítio, BBC, estamos no Reino Unido. Curiosamente, nessa altura, a BBC abriu um casting, porque eles começaram a ver que precisavam de mulheres cientistas. Abriram esse casting, concorreram mais de 2.000 pessoas, selecionaram 60 e eu fui uma dessas 60 pessoas que eles selecionaram. Tive, por isso, formação a nível de rádio, de televisão, de dar entrevistas, de entrevistar pessoas. Portanto, foi mais uma ferramenta muitíssimo boa que eu tive. Como eu digo, Londres é uma cidade muito especial, é ótima para a carreira, mas a nível, por exemplo, de parte pessoal, demora-se muitíssimo tempo nos transportes públicos, o custo de vida é elevadíssimo e andamos sempre a correr, andamos sempre a 1000 a hora. E, portanto, na correria da minha vida eu tentei sempre ter um equilíbrio entre carreira e parte pessoal, entre sucesso e felicidade, entre realmente eu ter simplesmente um sonho e em realizar finalmente o sonho de voltar para Portugal. E é por isso que agora é tempo de voltar, surgiu a oportunidade ideal, voltei para o Instituto Superior Técnico como professora associada e vou continuar a trabalhar na área de cosmoquímica e astrobiologia. E algo que é fundamental dizer é que este percurso valeu a pena porque eu apreciei e saboreei cada momento deste caminho. E gostaria de terminar com as palavras de José Saramago na viagem. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já. Ver na primavera o que se vira no verão, ver de dia o que se viu de noite. Com sol onde primeiramente a chuva caía. Ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados, para os repetir e traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem, sempre. O viajante volta já. Obrigada. Muito bem. Obrigado, Zita Martins.
Ficaram a conhecer, alguns não conheciam, uma cientista portuguesa excelente. Esteve nos melhores sítios do mundo e agora quer, vindo para Lisboa, que também este sítio seja um dos melhores do mundo. É uma terrestre à procura de vida extraterrestre. Não sabemos se existe, mas estamos a procurar. Estamos na tal margem do desconhecido que fala o José Alberto Carvalho. É uma das fronteiras da ciência. E estes nossos cientistas GPS estão nas fronteiras da ciência. E outra coisa que devem todos ter reparado, como eu, é de facto que a BBC é uma boa escola. Ela fez a apresentação dela só com teleponto no final, mas o teleponto era de Zé Saramago. Muito obrigado. Vão ouvir falar dela, ela vai agora fazer comunicação aqui, e agora não há BBC, mas espero que hajam cadeias de televisão portuguesas que a ouçam e que seja a primeira a anunciar lá a descoberta de vida lá fora. O nosso segundo convidado, e como acabam de ver, nós escolhemos os melhores para estarem connosco. Continuamos com os melhores agora no domínio das ciências sociais e humanas, a história. Não vamos discutir aqui se a história é uma ciência ou não, mas de certeza a história traz-nos conhecimento. E nós entendemos aqui ciência como criação de conhecimento. Francisco Betancourt, posso deixar os títulos académicos, enfim, não o conhecendo tão bem como a Zita, mas conheço um pouco através dos escritos. Há pessoas que que se conhecem apenas através dos escritos, é o caso até agora de Francisco Betancourt. O último livro suponho a história do racismo. Tem também uma carreira académica muito rica. Esteve aqui na Biblioteca Nacional, esteve depois no Instituto Gulbenkian em Paris. Suponho que também esteve em Florença, no Instituto Europeu. E está agora em Londres, no King's College. É um historiador português no mundo. É um historiador português que também estuda a expansão portuguesa no mundo. Porque é disso também que se trata quando falamos de história de Portugal. O José Alberto Carvalho já chamou a atenção para isso. Lisboa, Portugal foi, ou Lagos, perto de Sagres, foram os sítios de onde se partiu para dar novos mundos ao mundo. E o que os cientistas fazem é, metaforicamente, continuar essa empresa de descoberta. Francisco Betancourt vai-nos contar a sua experiência de vida, como é, digamos, ser cientista português em Londres, na área em que ele tão bem trabalha. Ótimo. O problema, agradeço imenso o convite, porque sou aqui uma minoria das ciências humanas, numa área completamente dominada pela ciência e bem, e por boas razões, para além do mais. E as ciências humanas sempre tiveram uma posição diferente das ciências, devido à linguagem universal das ciências. Não há diferenças nacionais. E as ciências humanas, de certa maneira, ficaram sempre um bocadinho enquilosadas por ideologias nacionais ou nacionalistas e por uma visão de estudo circunscrito a um país, coisa que não pode existir na ciência por natureza da ciência. Ora, eu lembro que quando comecei a ir para Paris, na altura, o meu percurso é um percurso muito do mundo francês para o mundo anglo-saxónico, típico. Acompanhando a mudança dos centros de produção de conhecimento na história e nas ciências humanas e sociais. Quando comecei a ir para Paris, eu lembro que levei um primeiro abanão. Eu tinha lido tanto quanto podia, mas tinha lido na perspectiva de me informar melhor e ter melhores instrumentos e melhores métodos para estudar melhor Portugal. E lembro-me de uma sessão em Paris com o João de Liumot, no Collège de France. Eu, na altura, estava a estudar para o meu mestrado, que corresponde a um doutoramento, os mestrados antigos, de 500 páginas. Estava a estudar para o mestrado sobre magia, história da magia. E falo disto ao João de Liumot e ele diz-me, tudo isso é muito interessante, mas diga-me uma coisa, o que é específico na magia em Portugal? O aspecto comparativo estava logo ali. E eu ali tinha lido tanto quanto podia dos outros países, etc., mas estava ali, foi o primeiro abanão que levei. O segundo foi no Instituto Universitário Europeu, quando fiz o doutoramento, e a minha ideia quando cheguei lá era fazer o doutoramento sobre a Inquisição em Portugal. E cheguei lá e fui imediatamente, eu adoro arquivos, fui imediatamente ao arquivo de Florença, fiz arquivos de noutras cidades italianas e percebi bem, eles escrevem muito melhor do que os portugueses. Eu estou a falar de... registros. Não, os registros notariais e os registros históricos,
a forma de escrever era muito mais normalizada em Itália do que em Portugal. E, portanto, eu olhei para aquilo e disse, mas isto é muito mais fácil de ler, a minha poligrafia dá perfeitamente para isto e para muito mais, porque sabendo ler as coisas portuguesas, consigo ler as italianas e as outras. Bom, essa foi a primeira ideia. A segunda foi, eu se estivesse lá numa reunião com os meus colegas e dissesse, o caso português é assim, falando de um assunto qualquer histórico, o caso português é assado, eu percebi-me que chegava ali a uma situação ridícula. E, portanto, este foi o segundo desafio. Isto é, sair da casca portuguesa e intervir num debate comparativo, verdadeiramente comparativo internacional. Em que Portugal está lá, mas falar só de Portugal não faz sentido. Para mim. Portanto, a perspectiva comparativa que comecei a desenvolver em Paris, em Florença, tornou-se óbvia. Eu sou incapaz de raciocinar sobre alguma coisa em história sem ser num quadro comparativo. Ou de conexões, ou de ligações. Sou incapaz de... Porque não existe. Como dizia o Brodel, a história local é a história do mundo. De alguma maneira ou de outra. E, portanto, em vez de estar a fazer uma tese sobre a Inquisição em Portugal, eu acabei por fazer uma tese comparada sobre as várias Inquisições do final do século XV ao princípio do século XIX. E apercebi-me que esse era o grande desafio. Era saltar da casca que estava imposta do ponto de vista institucional no país e intervir numa perspectiva muito mais vasta e que me permitia olhar melhor para Portugal a seguir. Não era incompatível. Bom, depois, a experiência. Em Londres, eu acabei por ir para Londres, eu estava mais virado, eu continuei ligado aqui à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Tive vários visiting na Brown e em São Paulo. E depois estava virado para os Estados Unidos, tinha um convite da Brown. E finalmente acabei por ir para Londres por motivos familiares, por isso simplesmente. Fui ali desviado e concorri para Londres e fiquei. A experiência de Londres é interessante por um motivo fundamental. Aquilo que eu tinha aprendido antes de dimensão comparativa e de intervenção a nível global, não ficar aqui reduzido, em Londres tornou-se mais agudo. Porque a maneira de ensinar, e eu vejo isso com estudantes, não só portugueses, espanhóis e italianos que eu recebo em Londres, ainda há um peso institucional e ainda há um sentido dispersivo. As pessoas escrevem, recolhem informação e não têm o sentido do argumento. No sistema de ensino inglês, de facto, o argumento é fundamental. Portanto, o que está ali em questão é a interpretação e os alunos estão habituados desde o início a discutir argumento. Não é estar a acrescentar mais uma coisinha, ou estar a ler, ou estar a fazer um exercício de erudição. É responder a perguntas com um ensaio, desenvolver um argumento e construir, saber e construir o argumento e chegar a uma conclusão que responda à pergunta. E para meter isto na cabeça de um português acabado de chegar da Faculdade de Letras é uma coisa difícil, garanto-vos. Mas eu não estou só a falar dos portugueses, falo dos italianos e dos espanhóis que eu apanho lá também. A primeira coisa que eu faço, quando se eles vêm para o doutoramento sem terem nenhuma experiência prévia numa universidade inglesa, é desastre garantido. De maneira que o que eu faço é, primeiro, e alguns deles são muito inteligentes, tenho agora um italiano que é fantástico, o que eu faço é dar-lhes uma série de perguntas, de ensaios, como eles deviam ter feito na licenciatura e que não tiveram. Portanto, dou-lhes uma série de perguntas para fazer ensaios, cada 2 semanas têm que apresentar um ensaio. E perguntas relacionadas com a pesquisa que eles querem fazer. E depois, no fim, a última pergunta é refazer o projeto de doutoramento. Como é que vai refazer o projeto de doutoramento depois desta série de perguntas e desta série de ensaios? E aí já eles estão em estado de perceber o que é um argumento, o que é a discussão das interpretações e saltar para outro nível completamente diferente. E é esta a experiência que eu acho que nós ainda temos que integrar no caso português. Há uma distância nas ciências humanas que não existe nas ciências, porque a ciência é uma linguagem única. Aqui ainda há uma distância muito grande em Portugal e que é difícil, porque os estudantes aqui não estão habituados a trabalhar regularmente, não estão habituados a trabalhar todos os dias, não estão habituados a ler todos os dias, não estão habituados a discutir textos e ensaios todos os dias. Portanto, há uma cultura. O mais difícil é criar uma cultura organizacional. Vocês conhecem bem nas ciências, não é?
mas que nas ciências humanas ainda há uma inércia, ainda há uma lentidão. As pessoas leem, mas a intensidade e o objetivo, a discussão dos argumentos ainda não estão lá. E é esse... uma última palavra sobre a fuga de cérebros. Eu acho que a fuga de cérebros é benéfica, porque depois há o retorno. Há protocolos que se estabelecem, há parcerias que se estabelecem, há programas interuniversitários que se estabelecem, portanto, há o retorno. Mesmo que muitas pessoas fiquem lá fora, eu penso que há ali um problema de qual é o ideal, qual é a percentagem ideal, porque também fazem falta cá. Mas em ciências humanas é o oposto, é que há muito poucas pessoas lá fora, a ensinar lá fora, em grandes universidades. É preciso mais, porque depois tem um efeito de retorno. Há ali um impacto, que de alguma maneira é uma influência que se exerce com todos estes protocolos e parcerias em Portugal. E as coisas em Portugal estão a melhorar significativamente, mas há ali uma cultura organizacional que ainda precisa de um novo empurrão. Muito obrigado. Muito obrigado pela reflexão que fez. Ficámos a perceber melhor que há diferenças, já sabíamos, mas agora está mais claro, e estas experiências também ajudam a aclarar as diferenças. Há uma diferença cultural no ensino e na investigação, pelo menos algumas das ciências sociais e humanas, de modo que este intercâmbio, estas experiências lá fora, só podem ser úteis e não apenas para os próprios, mas para todos, porque é uma cultura transmitida, quanto mais não seja, através da forma de livros e de conferências e de congressos. Muito obrigado. Passo para o Nuno Fontes e eu aí tenho menos referências, porque se da Zita conhecia pessoalmente, eu conhecia através dos livros, eu não conhecia de facto o Nuno Fontes, mas fiquei impressionado também pelo seu currículo. Ele representa a área da tecnologia química, fez um doutoramento aqui em Portugal, e a maior parte dos doutoramentos neste momento são feitos cá em Portugal. A maior parte dos nossos doutoramentos não é preciso ir lá fora para fazer doutoramentos, e são doutoramentos tão bons que encontram, de facto, emprego no estrangeiro. Ele trabalhou no ITQB, em Oeiras, um dos laboratórios associados do país, e não demorou muito a encontrar uma oportunidade profissional que é de topo, uma vez que está numa multinacional de química. Posso dizer o nome? Ingelheim, Boehringer Ingelheim. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Passa a publicidade, mas é a instituição dele. Trabalha numa empresa. Nós falamos muito da entrada dos doutores nas empresas. Ele entrou numa empresa, e numa das maiores empresas da área da química, da farmacêutica, de modo que talvez até o conheça através dos medicamentos que já tomei. Porque o Nuno Fontes está à frente da cadeia de produção dessa grande multinacional. E está onde? Na Califórnia, Silicon Valley, que é uma espécie de beta dos tempos modernos. Conte-nos lá então a sua experiência de vida, como é que foi o salto para lá para fora. O Nuno foi quem andou mais para vir aqui, a experiência de vida lá, quais são as diferenças, ouvimos já como é em Londres, quais são as diferenças entre esse Silicon Valley e este, retângulo à beira-mar plantado. Obrigado pela gentil introdução e pelo convite do David Marçal, da GPS e da Fundação Francisco Manuel dos Santos, para estar aqui. Eu vou tentar responder a alguma dessas perguntas e vou estruturar a minha breve exposição em 3 partes. Primeiro, vou contar-vos o meu percurso académico cá em Portugal e o percurso profissional que começou cá em Portugal, como foi dito. Depois vou passar para a segunda parte em contar-vos um bocadinho das motivações, o que é que me... Peço desculpa que isto está a fazer interferência. Tentar ficar quieto. Quais foram as motivações para ir para fora, para os Estados Unidos, e alguns dos desafios e das histórias associadas a esse processo, que não é fácil de ir para lá. E, por fim, tentar partilhar algumas das vivências e daquilo que eu penso que são as principais diferenças de estar lá. Bom, primeiro, portanto, eu sou licenciado em Química pela Universidade Nova de Lisboa, depois fiz o doutoramento no ITQB, aqui em Oeiras, e depois do doutoramento, aliás, em paralelo com o doutoramento, fiz uma pós-graduação em Gestão de Ciência e Tecnologia, organizada pelo Manuel Leitor, programa Impact, em colaboração com a Universidade do Texas, em Austin. Foi instrumental essa graduação, não tanto pelo conhecimento, mas mais pela network que fiz. Conheci o Dr. Pedro Pissarra, na altura Presidente e CEO da Biotecnol, aqui em Oeiras, que me convidou para ir trabalhar com ele. Na altura eu estava naquela fase a decidir se vou para a academia, se vou para a indústria. Eu sempre tive uma vertente académica muito forte.
Eu penso que um dia ainda vou voltar para a academia, porque é onde está a minha paixão. Mas na altura, tendo essa oportunidade de ter um emprego, de trabalhar para a biotecnologia industrial, não disse que não. Estou? Ok, melhor agora. Tive a oportunidade de trabalhar na Biotecnol e fui para lá. Foi essa experiência na Biotecnol, aqui em Oeiras, que me permitiu ter as qualificações necessárias para depois concorrer e ter o emprego na Genentech. Provavelmente não é um nome conhecido, mas talvez vou dizer que é a NASA da biotecnologia industrial. Foi a primeira empresa de biotecnologia do mundo, da biotecnologia moderna, que usou a tecnologia do DNA recombinante para fazer os primeiros medicamentos sintéticos, porque até então, por exemplo, a hormona do crescimento era extraída de cadáveres humanos, a insulina era extraída de animais, com todos os problemas éticos e de possíveis toxicidades que podem imaginar, e esta tecnologia permitiu fazer de uma forma sintética a maior parte dos medicamentos para tratar as doenças mais graves que existem hoje. E esta empresa, criada em 1976, sempre foi a paixão que eu tive para ir para lá. E, de facto, estive lá desde 2004 a 2013, 9 anos, numa série de papéis diferentes. Contribuí para o desenvolvimento de uma série de medicamentos, a maior parte dos quais não chegaram ao mercado, porque para cada medicamento que chega ao mercado há 9 que ficam pelos ensaios clínicos, porque não funcionam. Mas tive a oportunidade de contribuir diretamente para a Herceptin, para o tratamento da cancro de mama, que é um dos medicamentos melhores neste momento, e também para o Rituxan, para o non-Hodgkin lymphoma. Mas tão importante como as minhas contribuições para o desenvolvimento desses medicamentos que hoje estão no mercado, foram talvez as contribuições para o desenvolvimento de novas tecnologias e inovação tecnológica, que depois chamou a atenção da Boehringer Ingelheim, uma empresa alemã. O xarope que nós todos tomamos quando éramos mais novos é provavelmente da Boehringer. E fui para lá, estou lá há 4 anos. Inicialmente fui dirigir um grupo de 20 pessoas e depois tive a sorte do meu chefe sair, ir para a Alemanha e de me porem no lugar dele. E, portanto, neste momento sou diretor executivo de ciência de processos, sou responsável por todo o desenvolvimento de todos os processos clínicos dos medicamentos da minha empresa nos Estados Unidos, pela produção, para o fornecimento de ensaios clínicos, também para o mercado e, para além disso, sou responsável pelo grupo de investigação e desenvolvimento tecnológico, com um orçamento muito simpático, 8 milhões por ano, também para fazer puramente investigação dentro da empresa. Bom, portanto, está aqui mais ou menos o CV abreviado. Agora, voltando um bocadinho atrás, às motivações e às razões que me levaram a ir para os Estados Unidos. Eu penso que houve um condicionamento desde muito novo. Tenho na minha família, aliás estão aqui presentes pessoas da minha família que foram para fora e que foram bem-sucedidas. E é importante eu fiz essa associação. Ir para fora provavelmente é uma das vias para o sucesso. E depois, quando eu tinha 10 anos, tive 3 meses em Toronto. Em 1983 foi como ir a outro planeta. Aí fiquei mais ou menos, acho eu, no subconsciente nessa altura, que eu disse, um dia eu também vou para fora. E depois, estando a estudar biotecnologia, como eu vos disse, a Genentech era aquele sítio de paixão. Eu já seguia há muitos anos o website da empresa para ver se havia uma posição. E um dia estava a ver o website e vi uma posição, até chamei a minha mãe, para ver, olha mãe, esta posição tem o meu nome, vou concorrer. Por coincidência, 2 semanas depois vinha ao instituto onde a minha empresa tem os laboratórios um indivíduo dessa empresa fazer uma apresentação, um diretor lá da Genentech. E eu, claro, fui logo falar com a pessoa que o estava a receber para ver se depois me o apresentava para eu tentar passar o currículo. Só que por coincidência, esta vida é feita de uma série de coincidências, o tipo veio fazer a apresentação no dia 26 de maio de 2004, nunca me esqueço, final da Taça UEFA, em que o Porto jogava contra o Mónaco, na Alemanha. E o indivíduo que estava a receber o tipo da Genentech estava mais interessado em ver o jogo na televisão do que propriamente em recebê-lo no fim do dia e levá-lo a jantar. Pelo que, sabendo do meu interesse no tipo da Genentech, disse, olha, não queres levar a jantar já agora? Eu disse, pronto, isto é maravilha, não é? Portanto, obviamente levei uma prova de vinhos, aos queijos e, claro, levei o meu currículo pelo meio. E no fim do jantar, a altura mais propícia, não é? Claro, pergunto-lhe, olha, já agora, não te importas de levar o meu currículo, porque está lá esta, não era com ele, era com outra pessoa, que está lá uma pessoa a querer contratar, ele já não estava em condições de dizer que não é? Nessa altura. E pronto, e assim foi. O que é que isso fez? Não foi a cunha, não é? Não foi por isso que eu tive o emprego na Genentech. Quero-me convencer disso, não é? Mas foi porque a Genentech recebe cerca de 300 currículos para cada posição. E há 150 deles que não chegam a ser vistos por um ser humano. São descartados por um algoritmo informático que, se não tiver lá aquelas keywords, e eu não tinha, não é? Porque eu tinha Monte Caparica, Universidade, Oeiras, não é propriamente Stanford, nem Berkeley, nem Harvard, não é? E então passou isso. Portanto, o que é que aconteceu? O meu currículo
foi parar diretamente à secretária da pessoa que estava a contratar. E por isso olhou para mim, teve interesse e telefonou-me. Tive uma entrevista telefónica, cerca de uma semana depois. Foi a segunda entrevista mais difícil que eu tive na vida, porque a primeira foi a que eu tive com ele outra vez quando fui lá a São Francisco. E vou abreviar a coisa, foi uma entrevista altamente técnica que eu não estava à espera, e a última pergunta que ele me fez foi: qual foi a sua maior contribuição para a engenharia química? Eu nem nunca tinha pensado que tinha contribuído para a engenharia química. Bom, percebi que não lhe podia dizer isso e falei-lhe, foi o meu doutoramento, elucidei um mecanismo que na literatura as pessoas estavam erradas e agora expliquei que afinal o fenómeno era diferente. Funcionou, ele estava a passar um processo equivalente também com algumas publicações e, portanto, ficou bem impressionado. E então convidou-me e disse: olha, gostei da entrevista, convido-o para vir cá às entrevistas presenciais e vou-lhe mandar o itinerário das entrevistas. Eu também nunca tinha ouvido aquelas duas palavras conjugadas juntas, itinerário com entrevistas. Eu achava que deviam ser 2 ou 3, que me iam mandar o croquis, que me ia de um prédio para o outro, mas não. 2 semanas depois recebo um pacote desta espessura com instruções para 21 entrevistas, durante 2 dias, começar numa quinta-feira às 8 da manhã, o dia todo, sexta-feira a mesma coisa. Bom, fiquei bastante intimidado, obviamente, mas lá fui, até São Francisco, às entrevistas, no geral foram relativamente fáceis, foram bastante cansativas. O objetivo deles era tentar ver a consistência, se a pessoa contava sempre a mesma história. Já a malta lá vai para lá, começa a inventar, mas não é possível inventar durante 2 dias, não é? E contar sempre a mesma história. Mas, de facto, a entrevista mais difícil foi com ele outra vez, e vale a pena contar um bocadinho dessa experiência, porque o indivíduo, depois, no fim, ele é um amor de pessoa, é absolutamente uma joia, mas tem aquela capa bastante dura. E disse-me, entrou no gabinete, mandou-me diretamente para o quadro, disse: vou-lhe colocar 2 questões. O sucesso da sua candidatura depende de responder acertadamente a estas 2 questões na próxima hora. Bom, as questões não são assim muito simples, por isso vai ter que fazer experiências, mas como não podemos ir para o laboratório, eu vou ser o seu laboratório virtual, faça a experiência que quiser, eu digo-lhe os resultados, interpreta, responde, tudo bem. Eu também fiquei assim naquela, bola, isto não vai correr grande coisa. Tive ali 3 ou 4 minutos que vi mesmo o caso mal parado, não fazia ideia, bom, isto vai correr mal. E depois disse: olha, já agora não se importa que eu partilhe o meu processo mental, porque é provável que eu não responda às perguntas, assim pelo menos sempre ouve o que é que eu estou a pensar e fica com alguma ideia, que eu se calhar ainda penso uma coisa de jeito. Ele disse: eu sou um laboratório virtual, faça o que você quiser, é minha diferença. Bom, eu obrigado, a simpatia, passou o tempo, obviamente não respondi às perguntas, dei as melhores hipóteses que eu tentei e no fim ele disse: acabou o tempo, e eu tive claramente a noção, acabou. Não é? Pronto, percebi, olha, mas não faz mal. Já vim aqui, ainda faltava 1 dia e meio de entrevistas, vou aproveitar, estou neste sítio fantástico, vou conhecer as pessoas, eu vou voltar para a minha vida em Portugal, está tudo bem. Correu muito bem, porque eu comecei a fazer imensas perguntas a partir dessa altura. Até então não estava a fazer perguntas. E eles depois, no fim, 2 semanas depois, quando me deram a oferta para trabalhar na empresa, primeiro, as 2 perguntas não tinham resposta, portanto foi intencional para ver como é que eu reagia no stress. Nisso os portugueses são ótimos. E em segundo lugar, a atitude diferente que eu tive depois dessa entrevista, de fazer imensas perguntas, porque já estava naquela, perdido por um, perdido por mil, eles acharam: o tipo está extremamente motivado, fez imensas perguntas, quer mesmo vir para cá. Portanto, foi assim, e lá fui. Portanto, foi assim que se deu a história de ir para a Genentech. O processo dos vistos é muito complicado, é muito mais difícil do que para a academia, vou poupar agora isso, mas demora pelo menos 6 meses, desde ter um visto até conseguir ir para lá, e as empresas não estão tipicamente dispostas a esperar 6 meses por ninguém. Lá a pessoa tem que dar 1 dia de aviso que se vai sair da empresa, por cortesia damos 2 semanas, por isso as pessoas não estão dispostas a esperar 6 meses. E assim foi. Bom, fui para lá para os Estados Unidos. Agora, por fim, já sei que estou por fora do tempo, mas só 2 ou 3 minutos para partilhar um pouco da experiência de estar lá. No início até foi uma decepção, porque eu estava à espera, eu tinha mistificado aquela empresa de uma forma, como podem imaginar. E cheguei lá e aquilo era completamente desorganizado. Aquilo parecia gerido como uma universidade. Eu achava que... peço desculpa, não quer dizer que haja uma associação. A associação se calhar não foi feliz, peço desculpa. Bom... E então eu pensei, mas como é que é possível que isto seja a melhor empresa de biotecnologia do mundo? Então demorei algum tempo a perceber que a chave eram as pessoas. Porque sempre que eu tinha uma pergunta era: vai falar com não sei quantos, vai falar com não sei quantos, vai falar com não sei quantos. E nisso é fantástico, de facto eles contratam as melhores pessoas que conseguem, porque eles dizem: podemos não ter os melhores procedimentos, podemos não ter os melhores manuais, as melhores pessoas, o efeito secundário é
o sucesso e a produtividade é garantida, porque as melhores pessoas fazem sempre o que está certo, independentemente das circunstâncias. E de facto é isso. O meu chefe até me disse uma coisa que eu nunca mais me esqueço, que é pessoas de nível A, ou seja, de topo, 1%, contratam sempre pessoas de nível A. Pessoas de nível B contratam pessoas de nível C, pessoas de nível C contratam pessoas de nível D e a mediocridade instala-se. Portanto, e é isso que acontece. Porquê? Porque as pessoas de nível A não têm medo de contratar alguém que seja tão bom ou melhor que eles, porque querem aprender. E estão confiantes daquilo que sabem. Enquanto que uma pessoa de nível B está sempre naquela, bem, eu tenho que contratar alguém que perceba um bocadinho menos, que é para eu poder ser o chefe. Mas claro, depois a coisa corre mal. Bom, mas fora isso, é fantástico. O tipo de recursos humanos, financeiros. Eu moro a 10 minutos do Facebook, a 15 minutos do Google, e a meia hora tenho o Twitter, tenho o YouTube, a Apple, a Tesla, todas essas empresas do Silicon Valley. E os meus amigos trabalham todos nessas empresas, por isso nós sabemos tudo o que está a acontecer ainda antes de se saber, e é fascinante, de facto, o que existe lá. O nível de compensação, bem, o nível de vida é brutal. Uma casa lá por 2 quartos são pelo menos $5.000 por mês de aluguer, mas os ordenados compensam largamente isso, e a classe média lá tem uma qualidade de vida que cá é impensável. Depois existem imensos benefícios que as empresas também dão, pré-impostos, por aí afora. Outros benefícios interessantes que têm a ver também um bocadinho com a cultura, é a minha parte final que eu quero partilhar aqui convosco, da responsabilidade, da confiança e da flexibilidade no empregado, que é, por exemplo, como há muito trânsito, existem cerca de 3 milhões de pessoas no Silicon Valley, numa fatia de 50 km de comprimento por 20 ou 30 km de largura, e 1 milhão de população ativa. E então eles incentivam as pessoas a partilhar os carros aí para o trabalho. E se na empresa nós partilharmos a boleia, eu só tenho que ir depois, quando chego lá de manhã, ao computador e dizer, eu hoje vim com o Manel. E eles depositam automaticamente mais $6 na minha conta e mais $6 na conta do Manel. E os meus amigos em Portugal perguntam-me, e como é que eles verificam? Não verificam. Então, mas isso toda a gente faz. Não. Lá é o sistema de honra. E isso funciona de uma forma incrível. As pessoas não abusam do sistema. E é incrível, porque isto parece difícil de acreditar. Mas isso depois revela-se no dia-a-dia. Não há controle de horário, a pessoa se quiser trabalha a partir de casa, o número de dias de doença são ilimitados. As férias, que era uma coisa que os Estados Unidos tinham essa tradição de dar poucas férias, eles começam agora a mudar para dar férias ilimitadas, foram para o lado contrário. Por exemplo, o Netflix dá férias ilimitadas aos seus empregados, porque descobriram que as pessoas, quando têm um plafond ilimitado, gastam menos férias. Mesmo assim, portanto, não há necessidade de estar a dar a volta ao sistema, porque o sistema é completamente permissivo. Há uma cultura da responsabilização e do acreditar nas pessoas. E é nisso que vivemos. Bom, nem tudo é bom. Como vocês sabem, temos o Trump, não é? Esse é um problema difícil de lidar. Temos um problema também das armas, o problema da violência, que é muito segregada. Eu vivo numa zona super segura, posso deixar a garagem aberta durante a noite, que ninguém lá vai tirar nada, mas a maior ao lado é a cidade com a maior taxa de homicídios do país, provavelmente, isso de Palo Alto. E em 13 anos, e agora peço desculpa a terminar um pouco em ponto de vista trágico, de facto, eu levei um tiro no carro no meu primeiro 24 de julho, é uma história que eu também vos posso contar depois no bar, porque estava a tocar baladas e o indivíduo que estava lá não estava satisfeito com a minha escolha musical e, portanto, felizmente não me atingiu a mim, mas partiu-me o vidro do carro. Depois tive, inclusivamente, um amigo meu que morreu num shooting, daquelas coisas que se ouve, e ele de facto foi atingido, estava no sítio errado, à hora errada, e outro amigo meu que estava a jantar num sítio perfeitamente normal e passou-lhe uma bala pela frente que ficou alojada na parede. Portanto, é óbvio que são 3 casos, em 13 anos, mas em Portugal eu vivi uns quantos e isso não aconteceu. Portanto, é de facto outra realidade. Mas fora isso, é excepcional. E penso que chega, já falei um pouco. Como veem, nós temos 3 convidados excepcionais. O Nuno Fontes acho que devemos convidar a fazer um guia prático para se tornar um GPS, com os conselhos, enfim, que nos deu e que com certeza podem vir a ser seguidos com sucesso. Enfim, eles representam uma comunidade, uma diáspora científica que está espalhada pelo mundo e da qual muitas vezes não temos consciência. O GPS ajuda a tomar consciência. Os portugueses estão em todo lado e estão a fazer as coisas, digamos, excepcionais que estão a fazer. Eu tinha algumas perguntas, mas também são possíveis perguntas da assistência. Se faz favor, perguntem. Vão preparando as vossas perguntas, mas eu começava e pedia respostas mais rápidas para fazermos aqui um diálogo entre nós sobre a visão que têm da ciência portuguesa
antes de sair e depois de sair? Quer dizer, acham que tem evoluído, cada um de vós tem uma experiência única, veem o sistema científico e tecnológico português diferente, melhor, vamos dizer assim, antes de quando partiram e agora não voltaram, mas estão a acompanhar com certeza que o português olha sempre para o seu sítio. Como é que podem ver, como é que vêem Portugal de longe, em particular o sistema científico e tecnológico nacional? Da minha parte, por exemplo, tenho muito contacto por ter feito parte da Parsuc e, portanto, havia um grande contacto entre cientistas portugueses e tínhamos um bocado a percepção que tínhamos licenciaturas cá em Portugal muito boas, portanto, o ensino é muito bom e permite-nos depois ir para fora e estar nas melhores faculdades. E vemos uma diferença a nível do investimento e da evolução como os diversos governos investem. Lá está, eu estive fora 16 anos, portanto vamos vendo diversos governos. Ela foi-se embora não muito cedo. Logo eu fui embora no tempo em que havia muito dinheiro, portanto via várias modificações. E sim, acho que tem havido um esforço até próprio das universidades de a área da tentar astrobiologia não existia, agora existe? Agora existe porque eu voltei, obviamente. Então não evoluímos assim tanto. Então. Evoluímos no sentido em que, por exemplo, o IST abriu uma posição nesse sentido. Portanto, há uma aposta, e não sou só eu, há várias posições a abrirem e investimento a pensar-se nas posições, nas profissões de futuro. E, portanto, acho que há um investimento, pelo menos... Mas não há ainda uma comunidade nessa área específica da astrobiologia? Começamos a existir, é assim, não há propriamente astrobiólogos, mas há pessoas, por exemplo, que trabalham em astronomia. Estamos aqui no Instituto de Astronomia, temos astrónomos fantásticos em Portugal que analisam e detectam exoplanetas, por exemplo, o Nuno Santos no Porto, e, portanto, há uma grande comunidade que forma indireta... Esteve no encontro da Fundação, Exato, na passada sexta-feira, com o Sir Martin Rees, astrónomo real da Grã-Bretanha. Exatamente, e, portanto, há uma comunidade que quer começar a trabalhar, e durante o tempo que eu estive fora, estive sempre a tentar criar essas pontes, e há uma grande vontade das pessoas comunicarem e trabalharem. Obrigado. Francisco Tencourt falou de uma diferença de culturas nas ciências sociais e humanas. Em Portugal há evolução? Vê-se evolução nesse sentido? Acho que apesar de tudo há uma evolução. É melhor agora do que há 20, 30 anos atrás. Agora, eu acho que há excelentes historiadores, há excelentes psicólogos sociais, sociólogos, antropólogos. Agora, o problema é institucional. Isto é, as bibliotecas em Portugal, nestas áreas, são francamente pobres. Os acessos às grandes bases de dados internacionais, como o JSTOR, são limitados. O Instituto de Ciências Sociais tem algum acesso, mas não é de todo aquilo que seria necessário, porque estes acessos são pagos e são caros. Portanto, há ali a Biblioteca Nacional de Portugal não tem dinheiro para comprar livros. Vive Esteve lá, sabe isso. Vive basicamente, tem algum dinheiro, mas pouquíssimo. Vive do copyright, do depósito legal. Portanto, há problemas estruturais graves nesta área. E depois há uma cultura ainda por desenvolver. Esta cultura de leitura regular, de trabalho regular, de ensaio, não está perfeitamente enraizada. Mas é um processo, mas há muitos protocolos, há muitas parcerias, programas interuniversitários, portanto eu penso que há um movimento e há uma melhoria clara. Há uma melhoria clara, sim. Ótimo. Nuno, uma palavra sobre o antes e o depois. Portugal mudou, Portugal está a mudar na medida do desejável? Sim, está a andar na direção certa, absolutamente, mas ainda não está nem de perto nem de longe onde devia estar e onde precisa de estar. Na minha área de biotecnologia farmacêutica, os recursos estão cá, nós formamos uma quantidade muito apreciável de estudantes em licenciaturas que poderiam imediatamente ser absorvidos por um tecido industrial também que não existe. E as universidades também carecem disso, porque uma coisa que eu vejo lá é a imensa ligação universidade-indústria, muito bem feita, com bons proveitos para ambos os lados, do ponto de vista de receitas de propriedade industrial. Nós temos esse problema, as empresas e as universidades, os institutos de investigação estão separadas, há aqui um... Exato, é isso que eu observo. E ontem estive a jantar com dois colegas que estão perfeitamente integrados no tecido académico aqui em Portugal, e
e eles passaram a maior parte do jantar a falar de problemas e da falta de dinheiro e das pessoas, etc. Eu não os ouvi falar de ciência um único minuto e disse-lhes isso. No fim, disse: olha, isto acho que atesta bem o estado das coisas em Portugal, que cabeças e cérebros brilhantes como os vossos, em vez de estarem aqui a discutir as ideias e a fazer essas sinergias, estavam a tentar perceber como é que vão espremer os tostões e conseguir pagar a um estudante que é muito bom, mas que vão perdê-lo porque não lhe podem pagar e por aí fora. Portanto, as coisas estão longe de estarem onde deviam estar. Muito bem. Eu faço uma segunda ronda, começando pelo Nuno, tem o microfone na mão. O GPS, o que é que pode ser o GPS? O GPS tem só um ano. O que é que... Esta é uma nova ferramenta que acaba de se formar, estão 3.000 pessoas inscritas. O que é que se pode fazer com isto? Eu acho que é fantástico, porque o GPS vai permitir, já permite, e vai permitir os contactos entre pessoas que não se conhecem, nem sabem da sua existência, porque se algumas pessoas têm uma vida mais mediática pela natureza do trabalho que fazem, outras na indústria têm uma vida um bocadinho mais anónima, e o GPS vai permitir isso, vai permitir que pessoas sejam descobertas e depois juntos, todos vamos voltar, penso eu, um dia, mais cedo ou mais tarde. Isso é outra pergunta que eu tinha. Vai voltar quando? Vou voltar talvez nos próximos 5 anos. Isto é a prazo, é tudo planeado. É pelo menos, eu também tinha o plano de ir lá só 3 anos, não é? O que é preciso é apenas passar lá mais 5 anos e faltam 5 anos para viver a experiência. Sim, e porque para vir para cá seria para 2 coisas. Dar um contributo na academia, do ponto de vista da experiência industrial, e para montar uma empresa que pudesse dar emprego a uma série de pessoas cá em Portugal que estão mais do que qualificadas para isso. Quero ser empreendedor. É uma dos possíveis futuros. Mas para concluir, o GPS permite isso, e é uma ferramenta que eu pretendo utilizar agora para tentar estabelecer contacto com pessoas que estão nomeadamente a trabalhar na minha área, para ver se periodicamente nos juntamos e vemos o que é que podemos fazer, pelo país, obviamente. Obrigado, Francisco Betancourt. O que é que pode ser o GPS? Que ainda não é, mas pode vir a ser. Eu acho que para já tem esta capacidade de contacto e de estabelecimento de rede que é notável. Eu tenho que me envolver mais, porque de facto venho iniciativas, mas não tenho estado envolvido, mas eu acho que esta capacidade de rede é fundamental. Ótimo, ficamos contentes na Fundação, e os seus parceiros ficam contentes por ver essas apreciações. Agora é preciso que cresça ainda mais. Nós não sabemos quantos cientistas portugueses estão lá fora, até podemos descobri-los através do GPS, e a partir daí podem-se fazer os tais cruzamentos, os tais networkings, como se diz em inglês. Zita, o que é que pode ser o GPS? Ela já voltou, essa já cá está. Para mim, eu acho que é uma excelente base de dados com utilidade, por exemplo, para contacto com os meios de comunicação social. Por exemplo, se surge qualquer problema em que, de repente, os meios de comunicação social têm que chamar um perito daquela área. Sempre em centros florestais. Por exemplo, se tiver um engenheiro agrónomo, é fácil. E apareceu agora uma reportagem com um especialista em centros florestais português que está no Reino Unido. É curioso, não sei se tem a ver com a sessão de hoje, mas eu estava a ler o jornal ontem e vi uma grande entrevista com um português que também está na Califórnia, em Stanford, que se formou em Coimbra e que está em Engenharia Física, que está lá. Vi há 2 dias, noutra publicação, também uma contribuição sobre a longevidade também, um português que está em Liverpool, sobre a longevidade. Sim. Quer dizer, nós temos os média portugueses, parece que impressionados, e ainda bem, com os desempenhos dos portugueses lá fora. Mas há também portugueses cá dentro, é isso que eu também quero transmitir aos média. E os portugueses cá dentro podem ser membros desta rede. Portanto, há 2 categorias, eu lembro, o David Marçal coordena a rede e ele lembra sempre isto. Pode ser um membro GPS efetivo, significa ter pelo menos uma experiência 3 meses lá fora, no passado, pelo menos 3 meses, portanto eu sou GPS que já tive anos lá fora, e depois há os outros que querem acompanhar, estar a par, falar, etc., ser ouvidos. E, portanto, o GPS tem esta possibilidade Mas eu peço desculpa interromper. Faz mal. Um dos exemplos, por exemplo, que eu referi das minhas vivências foi exatamente isso da BBC, dos meios de comunicação social no Reino Unido. Eles não tinham essa base de dados, sentiam muita falta. E o que acontecia é que iam sempre chamar as mesmas pessoas, que eram investigadores muito séniores. E, por vezes, nem eram os melhores naquela área, mas eram as pessoas que os meios de comunicação social conheciam. Neste momento, que o GPS podemos utilizar, pode ser utilizado para isso mesmo. É uma grande
grande diversidade, tanto cientistas a viverem em Portugal como fora, que estejam dispostos a falar e, portanto, essa ponte que era necessário fazer, o GPS está a fazer e acho que Por exemplo, é fantástico. para um jovem que queira, sei lá, fez doutoramento aqui, quer um lugar de pós-graduação no estrangeiro, pode ser um sítio de consulta. Exato, também. Muito bem. Estamos aqui no Observatório Astronómico, tem observado isto de uma maneira muito precisa e eu pergunto se querem dirigir alguma questão em particular, ou a todos, ou em particular a algum dos nossos convidados. Então, jornalista, que é sempre uma pessoa curiosa. Tenho uma dúvida, e tenho uma dúvida desde há muito tempo, e acho que ficou muito patente nas intervenções dos convidados, que é, parece que há aqui uma divisão em Portugal. Do ponto de vista do conhecimento académico, do ensino, ninguém se queixa, eu não ouço, apesar da desorganização das universidades, quando toda a gente se riu é porque toda a gente percebeu, não é? Mas ninguém se queixa do sistema de ensino que forma os cientistas que depois vão para o estrangeiro. O problema está sempre em tentarmos configurar e perceber quais são os atrativos, nem são atrativos, que parece que estamos a oferecer um presente a alguém, não é? Não. Quais é que são as infraestruturas e as características do tecido empresarial, dos empresários, das áreas industriais, que poderiam convidar, atrair os cientistas para vir para cá, independentemente de serem portugueses ou não. Temos vários exemplos, não é? Agora temos o exemplo da Fundação Champalimau, por exemplo, não é? Mas continua a ser uma entidade de investigação e não uma entidade corporativa, uma empresa. Como é que se produz economia com a ciência? Não sei se tem alguma... Quem está mais perto da indústria é o Nuno Fontes. Se eu não tiver a responder à sua pergunta, corrija-me. Eu penso que as empresas são as pessoas que estão nas empresas. E a questão é essa. As pessoas que ainda estão nas empresas são pessoas que ainda não estiveram tão expostas à mais-valia que é, por exemplo, um doutoramento, e por isso ainda não o valorizam cá da forma como é valorizado lá. Lá é quase obrigatório ter um doutoramento, há um teto de vidro que não se passa se não o tiver. Cá é quase um problema tê-lo por sobrequalificação. Eu penso que isso vai mudar com o tempo, à medida que as pessoas que estão nas empresas vão mudando e vão premiando e trazendo essa experiência e da mais-valia, que vão depois começar a absorver. Acho que é uma questão de tempo. Mas pode demorar muito tempo. O que é que se pode fazer para acelerar o processo? Eu penso que nos próximos 10 anos vai acontecer essa mudança. Precisamente, se olharmos para trás, quando é que houve a vaga dos doutoramentos cá em Portugal, dessa vaga uma boa parte das pessoas foram para fora porque não foram absorvidas e vão voltar uma boa parte delas, como a Zita voltou, como eu, por aí afora vamos voltar. E quando se atingir aquele patamar crítico, penso que vamos começar a ver os resultados disso. Há dois, pelo menos, aqui, a amostra não sei se é representativa, há 2/3 pelo menos, ou o Francisco Betancourt também vai voltar, né? Eu acho que é difícil, mas estou determinado em desenvolver mais as relações com Portugal. Isto é, sempre tive aqui relações estreitas, mas estou empenhado em desenvolver cada vez mais. Por motivos familiares, nunca se sabe o que é que vai acontecer, e o Brexit também. Exato. Mas por motivos familiares não faz penso, planos para voltar. Não faço plano, mas reforçar a relação, sim. Outra questão, nós falamos muito de empresas e de ciência, eu acho que é fundamental. A pergunta é fundamental. Sem empresas, sem tecido empresarial, as coisas tornam-se muito mais lentas e muito mais desconjuntadas. Mas, mesmo nas ciências humanas e sociais, o que eu noto em Portugal é um desfazamento entre a universidade e outras instituições, mesmo até ao nível institucional. Por exemplo, museus. Em Inglaterra, se eu fizer um projeto com museu, entre a universidade e o museu, esse projeto tem mais condições para ser aprovado do que se eu fizer um projeto sozinho ou entre universidades. Porque os museus são considerados, e são, não são considerados, são mesmo. Instituições sólidas. Instituições, não, extremamente dinâmicas. A forma como os museus em Inglaterra se reinventaram, o Victorian Albert Museum, tem agora uma exposição sobre ópera, tiveram uma ópera. Sobre moda, tiveram uma sobre moda. Modas várias. Tem agora o Prada lá, mas várias. Portanto, são instituições extremamente dinâmicas e a ideia é que as universidades só beneficiam desse conhecimento. Por exemplo, eu dou um curso sobre História do Mundo, dou 2 cursos sobre História do Mundo, um sobre cultura material e o outro sobre problemas de igualdade social.
E cultura material, eu só entusiasmo os alunos se os levar ao museu. Victorian Albert é o ideal. Portanto, e os projetos também, a pessoa beneficia imenso. Então, cultura material, porque no museu estão as pessoas, os conservadores, que conhecem os testes por dentro, sabem como é que eram cozidos no século... sabem como é que eram feitos no século XVI. Tem uma competência que nós na universidade não temos. E beneficiamos imenso dessa interação, aprendemos muito mais com as pessoas dos museus. Aqui as coisas ainda estão muito isoladas e compartimentadas. E era extremamente fácil estabelecer este tipo de ligações. Há imensa competência em Portugal que não está a ser aproveitada. É também uma questão de estabilidade. Eu acho que muitas das pessoas que passam pelas universidades, os investigadores, sentem uma certa frustração pela questão de ter um pós-doc de um ano e, novamente, não sabem o que é que vai acontecer. E na indústria isso não se passa. E, portanto, a pessoa se é mais feliz, está mais satisfeita, produz melhor. Falámos do caso do Champalimau, que houve há uns anos uma avaliação dos pós-docs. Os pós-docs eram os mais felizes. Isso, obviamente, se estão satisfeitos no seu trabalho, em princípio, irão produzir mais. Se irão produzir mais, em princípio, isso vai gerar, no futuro, retorno financeiro. Portanto, isto é uma roda sem A Zita parar. teve agora a recente experiência de ser contratada por uma instituição de ensino superior, a Universidade de Lisboa, que é a maior em Portugal. Como é que é o processo de seleção? É um bocadinho diferente do processo de seleção de uma multinacional que... Sim, o processo na química. O processo é longo, há uma candidatura. Portanto, Entrevistas também? Entrevistas havia no Reino Unido, cá em Portugal não há. Cá sai no Diário da República, é publicado, tens que escrever proposta, portanto é tudo mais detalhado. Achei o processo cá muito mais detalhado e com diferentes Do ponto de partes. vista legal, não é? Sim, É mais e não complicado. só isso, a própria candidatura tem uma proposta, tem tudo mais detalhado. Por exemplo, sei da experiência no Reino Unido, é tudo muito mais rápido. É escrever uma página ou duas, as pessoas, digamos que já se conhecem na área, leem o currículo, querem te chamar para a entrevista ou não. Cá escrevemos uma proposta grandinha, pomos uma lista enorme de publicações, portanto, acho o processo muito detalhado e também o processo de avaliação a seguir. Nesse aspecto eu tenho que dizer que gostei mais, achei mais transparente em Portugal, no sentido é que há um relatório a seguir e diz os pontos fracos e os pontos fortes de cada candidato. E porque Quantos candidatos houve no seu caso? No meu caso foi um total de 6. 6, tá. 6. E portanto, vamos saber porque é que aquele candidato é mais forte ou mais fraco ou porquê. E, portanto, o processo é transparente, há um relatório nesse sentido. E no Reino Unido, não. É-nos comunicado sim ou não, mas não sabemos porquê. Portanto, se alguém não gosta daquela pessoa na entrevista, saímos dali. Portanto, nesse aspecto temos coisas positivas cá em Portugal. Muito bem. Ainda podem existir perguntas, se faz favor. O meu nome é Emanuela Afonso, eu venho aqui em representação de outro observatório, que é o dos lusodescendentes, cuja missão é fazer gestão de diáspora, ou tentamos, na medida das nossas possibilidades associativas, da diáspora lusodescendente a partir de Portugal. Eu, infelizmente, não consegui estar aqui desde o início, portanto, espero que as perguntas não tenham já sido respondidas, mas quando falou agora da questão da base de dados de investigadores de cá e de lá, eu suponho que dentro desses investigadores também sejam bem-vindos os investigadores lusodescendentes, ou seja, já nascidos nos países de acolhimento da imigração, nomeadamente dos anos 60, que não nasceram cá, mas nasceram nos países de acolhimento, são investigadores e, portanto, não sei se há alguma contabilização de quantos, dentro dos 3.308 investigadores, quantos serão, se há esse pormenor de detalhe. Isso é a primeira pergunta. E a segunda, se dentro da investigação na área das ciências sociais, se há investigação sobre essa temática dos lusodescendentes, que é uma temática pouco desenvolvida e que nós também temos o objetivo de aumentar e vamos, aliás, fazer um fórum cá em Lisboa no próximo ano sobre essa temática. Muito bem. Obrigada. A primeira pergunta... vai ser hoje apresentado um relatório que é o primeiro perfil das pessoas que estão inscritas no GPS. E vamos ver o que é que vai ser anunciado e poderão ser colocadas questões. A segunda pergunta, a questão dos lusodescendentes, a questão da imigração em geral, da segunda geração, terceira geração em geral, eu suponho que há, com certeza, bastantes estudos e que é um objeto da sociologia e enfim, que é um dos objetos das ciências sociais e humanas.
não será propriamente o objeto a que o Francisco Betancourt... Não, eu sou sensível a isso. E em França é um dos países onde isso foi mais desenvolvido. Eu lembro que há muitos estudos em França sobre lusodescendentes. O Jorge de Labarre estava envolvido nisso. Portanto, há estudos em sociologia e em ciência política, mas há muitas outras pessoas que estão envolvidas nisso. E isso é extremamente interessante porque tem possibilidades, são possibilidades também de relação e de reforço de redes através de lusodescendentes que estão a funcionar em muitos locais, na indústria também, nas universidades, na vida política, na vida diplomática. Nós conhecemos imensos casos de lusodescendentes que estão em posições cimeiras em vários países. Portanto, isso tudo é um capital importante para o nosso país. Muito bem. E na ciência existem alguns, é conhecido. Alguma outra questão? Não estou a ver. Se faz favor. Eu não sou residente no estrangeiro e a minha questão vem um bocadinho na sequência ali do José Alberto, quando ele faz a relação entre a ciência e a economia das empresas, neste caso mais laboratoriais. Aqui custa-me um bocadinho a acreditar que realmente a economia até funciona. Não sei se falta o lado do marketing ou se realmente falta um campo que está a ver-se muito mais desenvolvido lá fora do que trabalhado cá dentro. Mesmo que não seja do lado laboratorial, a nossa visão de quem está lá fora para Portugal, não estamos a falar de quem domina a ciência, ou pelo menos as áreas de ciência, porque aí são pessoas que estão completamente ligadas e se pensam atualizar em cada área, mas aquilo que nós vimos é uma falta de realidade, ou pelo menos deste desenvolvimento que até existe em Portugal. Precisamos de cá vir, de assistir realmente a estas reuniões, a estas divulgações, porque lá fora elas não chegam. Temos uma sensação de um Portugal paralisado, porque não se ouve falar. O que é que Portugal faz? Uma boa questão. Lá na Califórnia ouve-se falar de Portugal. O que é que Portugal faz? Sabem? Ouviram falar, sei lá, de Cristiano Ronaldo, António Guterres? Não, por acaso até se ouve. Talvez por eu estar envolvido no meio e ter os colegas da PAPS, sou convidado com frequência para as reuniões da PAPS lá ou para outras iniciativas. Por isso, não tanto na minha área laboratorial, como estava a usar a sua palavra, há pouco, mas é a tal falta de massa crítica, mas na parte das tecnologias de informação estão muito presentes e existe uma ótima visão sobre aquilo que Portugal já dá para o mundo nessa área. Por isso eu tenho uma visão diferente, mas imagino que quem não esteja envolvido na rede... Se me é permitida uma nota pessoal, eu tive, enfim, não fui muitas vezes à Califórnia, mas estive uma vez na zona onde o Nuno agora habita, e o bacalhau à Brás mais espetacular que eu já vi foi num restaurante português ali em São José. E, portanto, muito melhor o bacalhau que aqui. Pá, uma coisa absolutamente assombrosa. Ou então era eu que tinha saudades do bacalhau. De que é que vocês têm saudades para terminarmos a sessão? O que é que vos falta? Falta a família, é difícil ter os pais a 20 horas de distância. Os amigos, o português é uma pessoa muito ligada à família. Isso é o principal. E depois sim, o bacalhau, os pastéis de nata, essas coisas todas fazem falta. Francisco, tem que ir em Londres, há muita coisa portuguesa. Há muita coisa portuguesa, de facto. Agora, há aqui o elemento... Há o outro lado da questão. Portugal também tem mudado radicalmente. Portanto, ao lado, eu venho e é evidente que venho praticamente todos os anos e às vezes várias vezes ao ano, mas a mudança de Lisboa, por exemplo, é uma mudança radical. Sim. É mais cosmopolita. No sentido positivo e no sentido negativo. É muito mais cosmopolita, a cidade está muito mais bonita, mas, por outro lado, a população nativa está a ser evacuada de vários bairros, não é? Porque não tem dinheiro para pagar as rendas desses bairros e as casas. Portanto, há uma situação que é complicada. Agora, a saudade do país funciona sempre, isso é verdade. Existe completamente. A pessoa está lá fora, vê a seleção nacional, vê o futebol, há ali uma relação permanente e de instinto, não é? Há muita coisa que funciona por via emocional e por via de instinto, não há dúvida nenhuma, mesmo por muito racional que as pessoas sejam. Deixa-me perguntar a um historiador, a cultura portuguesa existe? Quer dizer, tem marcas próprias? Tem.
A língua? E em Londres há comunidades portuguesas em Inglaterra bastante significativas. Enfim, há cerca de 200 mil portugueses em Inglaterra. Portanto, oficiais. Portanto, e essas comunidades têm também os seus restaurantes, têm também os seus pontos de aquisição do bacalhau, por exemplo. Mas há ali pontos, mas há ali uma relação que é uma relação... É curioso, é uma relação emocional com o país que fica. Zita Seabra, eu sei que não veio por causa das coisas gastronómicas, Não. veio para ajudar o país também, Sim, não é? Mas sim. também, enfim, o que é que faltava lá fora, por isto no passado? Acima de tudo a família, isso sem sombra de dúvidas, isso nem se questiona, há sempre uma relação emocional, lá está. E A terra. Não é só a terra, é a relação da família, é a relação de amor, de proximidade que se tem com aquelas pessoas e que a pessoa não está 24 horas sobre 24 horas com ela. Obviamente que quem emigrou agora é diferente de quem emigrou há 50 anos atrás, mas de qualquer maneira há sempre uma questão de saudade. O sol, quem vive em Londres sabe que Estamos está em sempre novembro cinza. e está o sol magnífico. O sol, o mar, a comida, obviamente, e depois esta relação emocional para mim traduz-se na falta de poesia, da arte muito típica de Portugal e da literatura portuguesa, que isso sentia uma grande falta. É importante voltar para Lisboa e ter acesso a isso. É uma qualidade de vida que realmente só quando saímos é que nos apercebemos. Isso ninguém nos tira. Acho que é uma boa maneira de concluirmos. Muito obrigado, Zita Martins, Francisco Tencourt, Nuno Fontes, foram e são 3 cientistas portugueses no mundo, estão entre nós, onde quer que eles estejam, estarão entre nós, e como eles, muitos outros, milhares de cientistas portugueses no GPS estão, mesmo estando lá longe, estão entre nós, são nossos, se fazem parte de Portugal. Portugal está aqui e está em todo lado, como haveremos de continuar a ver. Muito obrigado a todos. Assumo aqui a incumbência de tentar conduzir a sessão. Muito obrigado. Foi fantástico. Enfim, acho que as histórias foram todas absolutamente maravilhosas. E gostava de sublinhar uma coisa que disse o Nuno, porque me parece que isso pode fazer sentido com este projeto do GPS, que é... A Genentech é uma empresa muito desorganizada, não é? Isso só se descobre quando se lá está. Mas depois tem as pessoas. Hoje em dia nós não conseguimos... A localização física é relativamente irrelevante, não é? Nós precisamos de estar em contacto com as pessoas. Portanto, a ideia do GPS é exatamente essa, não é? É pôr as pessoas em contacto umas com as outras. E se os melhores estiverem aqui, ou muitos dos melhores estiverem aqui, isso vai dar resultado de alguma forma, só pelo facto de haver uma ferramenta que permite que estas pessoas se conheçam e se revejam. Isto era um bom mote para eu pedir ao professor Rui Raposo, da Universidade de Aveiro, para explicar aqui os dados atuais, o estado da arte do GPS. Não resisto a fazer aqui um sublinhado, porque muitas vezes aquilo que nós falámos aqui, foi a Zita que mencionou o facto de os média em Inglaterra chamarem sempre as mesmas pessoas. Em 2000, eu tentei fazer na academia aqui em Portugal uma coisa equivalente a um projeto que estava a ser desenvolvido nos Estados Unidos, chamado ProfNet, The Professionals Network, que era exatamente para uma base de dados de especialistas em todas as áreas do conhecimento, gerida e de utilização por parte dos média para impedir essa sobreexposição dos mesmos, que significa nós sermos confrontados com muitas opiniões, mas são sempre as mesmas. Num país ainda por cima como Portugal isso é ridículo, porque o país é pequeno e com a diversidade de universidades que se instalou, não faz nenhum sentido eu não ouvir especialistas da Universidade de Trás-os-Montes, por exemplo, sobre incêndios florestais. Provavelmente haverá, seguramente haverá, mais facilmente do que aqui em Lisboa. E, portanto, a investigação sobre os média
E a relação entre os média e a ciência é fundamental também. E acho que a falta de cultura científica que existe nas empresas e no tecido industrial também se manifesta nos média. A ciência parece sempre ser assim, uma coisa muito esotérica e para o estrangeiro, não é? Apesar de todas as palavras. Fazemos uma pausa para café e já voltamos.